A televisão Itararé gera essa mesa redonda sobre direito eleitoral e exercício da cidadania direto do Teatro Unifacisa. Nós vamos convidar agora o terceiro expositor dessa noite, que vai falar sobre o tema a judicialização da política. Convidamos o professor, juiz substituto do TRE da Paraíba, Aécio de Souza Melo Filho. Boa noite, minha gente. Gostaria de cumprimentar meu coordenador, professor Técio, que tem movimentado muito bem esse curso e realizado, contribuído, com a realização desses eventos. Também gostaria de cumprimentar meus amigos, professores Edivan e Breno, meu amigo e irmão Breno. Gostaria também de cumprimentar a nossa aluna e amiga Lorena, presidente do diretório acadêmico. E cumprimentá-los e enaltecer a participação de todos nesse tipo de discussão, nesse tipo de debate tão importante para o delicadíssimo momento político que nós estamos vivendo. Falar sobre judicialização da política e, ao mesmo tempo, tendo que tratar de ativismo judicial não é algo fácil para a gente falar num espaço reduzido de tempo. Por conta, não só da complexidade do tema, e porque esses dois temas, sobretudo a judicialização da política, trazerem uma série de discussões, até acaloradas, sobre a participação da justiça e a provocação da justiça em torno de determinados problemas que aí estão, problemas sociais, problemas políticos, problemas institucionais. Então, não são dois temas fáceis de serem tratados num espaço reduzido de tempo. Mas vamos fazer uma divisão. Primeiramente, vamos tentar expor um pouco do ativismo judicial. E depois falarei da judicialização da política. Bom, o ativismo judicial não é algo novo. Nós não estamos aqui tratando de uma questão que é nova no universo da justiça. De uns tempos para cá, sobretudo as outras áreas do conhecimento, principalmente o pessoal das ciências sociais, eles começaram a discutir, ou pelo menos observar, o que o Poder Judiciário e como o Poder Judiciário estava se comportando diante de determinadas situações. Isto é, o Poder Judiciário ocupando, e é muito importante a gente compreender isso, preenchendo vazios deixados, sobretudo, pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo. Há quem diga que é algo novo, mas não é. O Poder Judiciário, ele tem participado da vida política, não só do Brasil, como em outras partes do mundo, em determinadas situações, sendo necessariamente a última rácio e preenchendo essas lacunas, porque, como nós já falamos diversas vezes, em sala de aula, conversando, dialogando, debatendo, o poder não suporta a ideia de vazio. O poder não suporta a ideia de vácuo. É importante frisar que o ativismo judicial, ele, de uma certa forma, é contemplado, ou pelo menos ele aparece como uma preocupação dos clássicos. Nós falamos muito sobre isso. E nunca é demais lembrar uma figura que se apresenta como um divisor de águas dentro dessa discussão, que é o famoso Barão de Montesquieu, que na transição do século XVII, na primeira metade do século XVIII, isto é, em pleno iluminismo francês, ele passa a defender, passa a tratar o Poder Judiciário como um poder nulo. É algo até estranho de dizer, não é? Nulo, no sentido de que o Poder Judiciário ele precisa ter um comportamento imparcial e, sobretudo, em termos gerais, ser inerte diante das demandas levadas
obviamente, para ele. Ele não vai em busca dos problemas. Ele aguarda os problemas. Ele aguarda que os problemas, que a sociedade, que as instituições batam nas portas dos tribunais. Então, Montesquieu, ele nos alertava, naquela altura, da imensa preocupação, né, da necessidade de que uma sociedade precisa ter com a impossibilidade, ou pelo menos constituir barreiras que tornem impossível uma concentração de poder, uma imensa concentração de poder num só poder. Daí, obviamente, por obra e fruto da democracia norte-americana e da construção das instituições nos Estados Unidos, influenciadas pelo iluminismo francês, nós teremos a regra do checks and balance, o sistema de freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos, fazendo com que as instituições possam dialogar, os três poderes possam caminhar relativamente bem, e obviamente existindo conflitos pontuais, que muitas vezes demonstram o pulsar do sistema de checks and balance, e tudo isso tendo como objetivo a manutenção da governabilidade. Então, isso foi dito pelo Barão de Montesquieu na transição do século XVII, primeira metade do século XVIII, alguns anos antes da famosa, cantada e decantada Revolução Francesa. E é importante frisar que, com a ascensão, por isso falei da Revolução Francesa, com a ascensão do Estado liberal, a partir daquelas revoluções, há uma enorme preocupação do Estado se manter distante da vida, né, da concorrência, da organização, inclusive, da sociedade, o Estado que pontualmente exerceria controles, mas não participaria efetivamente, não iria interferir efetivamente na vida das pessoas. Seria um grande observador, um grande irmão, um Big Brother, observando a vida e agindo pontualmente. É importante frisar, meus caros, que é justamente com a saída gradativa da face de Estado liberal e a chegada do Estado social que, mais uma vez, nós começamos a falar de ativismo judicial. Por quê? Porque no início, meus caros, do século XX, na primeira metade do século XX, nós temos dois marcos interessantes em relação a direitos sociais. A Constituição de Weimar e a Constituição do México, que mais adiante vão, inclusive, influenciar a nossa belíssima Constituição de 1934, citada aqui pelo professor Breno. Com o Estado social, o ativismo judicial se fez cada vez mais presente. Por quê? Porque a justiça teria que contemplar e dar vida a direitos fundamentais, direitos reconhecidos no texto constitucional, que muitas vezes não ganharam vida ou não foram devidamente regulamentados por conta da inoperância do Poder Legislativo e também da inoperância do Poder Executivo. Vale lembrar, e é importante frisar, que o Brasil é um caso peculiar, um caso sui generis, quando a gente fala, ou temos que falar dessas situações. Por quê? Porque o Brasil teve retrocessos políticos, bem colocados aqui pelo professor Edivan, retrocessos políticos que fizeram com que determinados direitos fossem drasticamente reduzidos. Inclusive o Poder Judiciário, né, ficando refém desses cenários, desses quadros, dessas situações. O ativismo judicial, no plano mundial, ele vai ganhar mais uma vez importância, ainda no período chamado de Estado social ou de bem-estar social, o welfare state, com a atividade, com a ação da Suprema Corte norte-americana nos idos da década de 40, 50 e 60. Naquela época, uma época extremamente conturbada para os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, e o Poder Judiciário ele se fortalece pós-Segunda Guerra Mundial, ele é chamado para atuar e fazer valer as suas responsabilidades
diminuindo consideravelmente os litígios e participando mais ativamente da vida da sociedade, é lá nos Estados Unidos que o ativismo judicial vai ganhar uma maior projeção. É lógico, é óbvio que não dá para a gente tratar toda e qualquer comparação do universo do direito anglo-saxão com o direito romano-germânico, que é a nossa tradição, nós temos que fazer comparativos muito, mas muito equilibrados, porque há um distanciamento, até porque a figura do juiz, do magistrado e das cortes, no plano do direito anglo-saxão, essa atividade ela é muito mais pautada por um processo político. É interessante frisar que o Alexis de Tocqueville, um dos grandes pensadores, inclusive foi magistrado, foi juiz, ele francês, observando a democracia na América, ele disse que o poder judiciário nos Estados Unidos, já no ato de sua formação, ele é essencialmente ativo. Essencialmente ativo. E lá para as tantas, ele vai viver o que de fato é atividade jurisdicional. Mas ele é essencialmente ativo do ponto de vista político. E aqui e acolá, mais uma vez, em tom de ironia, o Tocqueville diz que ele volta a ser político. Então, no plano do ativismo judicial internacional, digamos assim, lá nos Estados Unidos nós teremos esse marco. Como tudo acontece com certo atraso no Brasil, inclusive o reconhecimento desses direitos, é importante frisar a obra, o pensamento de José Murilo de Carvalho, um imortal da Academia Brasileira de Letras. A cidadania no Brasil ela é meio atabalhoada, não é? Nós primeiro vamos garantir direitos como o direito da propriedade, vamos garantir direito ao voto e depois vamos falar na liberdade das pessoas. Eu estou me referindo exatamente em relação à escravidão, porque é uma das grandes preocupações do José Murilo de Carvalho, tratando da cidadania no Brasil. E ele fortalece a tese, não é, de que nós, do direito, tratamos a ideia de cidadania de uma forma reduzida, partindo do princípio ou do pressuposto de que seriam basicamente direitos políticos, quando a cidadania é algo muito maior. E a cidadania, ela traz algo importante para a gente. Essa identificação da necessidade de fortalecer a cidadania, o fato de sermos cidadãos, ela trouxe para a nossa realidade a chamada judicialização, que muitos preferem chamar de judicialização da política, porque tudo é política. Tudo é política, e não apenas, stricto sensu, a ideia de debate político-eleitoral. Então, a judicialização da política no Brasil, até a expressão ganha projeção a partir da Constituição Federal de 1988. O fortalecimento do Ministério Público, a ideia de que, o brasileiro tem essa ideia, a ideia de que levar seus problemas para o Poder Judiciário, até o fortalecimento, observem, da Defensoria Pública, isso tudo trouxe, com outros elementos, outros fatores, uma maior imposição de trabalho, uma maior responsabilidade, uma maior demanda para o Poder Judiciário, diante dessa necessidade de litigar, digamos assim. Há autores que dizem que o brasileiro é litigante por natureza. E por conta disso, por exemplo, leis como a lei de arbitragem, ela de fato não pegou. Então, nesse caminhar do ativismo judicial, chegando à judicialização da política, nós, brasileiros, chegamos com um certo atraso. Por quê? Porque o nosso processo de redemocratização ocorre à volta dos militares para os quartéis. E, mais uma vez, a rédea da política nas mãos dos civis, ela ocorre na década de 80, e de lá para cá, com essa Constituição chamada de Cidadã, por Ulisses Guimarães, ela vai fortalecer a ideia de que nós temos muitos direitos, inclusive que não deveriam constar no texto constitucional, deveriam estar na norma infraconstitucional, e isso acabou trazendo ou viabilizando uma maior responsabilidade, maiores responsabilidades do Poder Judiciário. É importante frisar que o ativismo judicial e a judicialização da política são duas faces de uma mesma moeda, mas não são coisas iguais. O ministro Luiz Roberto Barroso costuma dizer, que é um dos temas que ele abraça e tem um cuidado
até porque o Supremo tem sido confrontado diante da realidade que se apresenta, ele costuma dizer que a judicialização da política é fato e o ativismo judicial é um ato. É fato porque há uma maior demanda, como nós falamos há alguns instantes, e é algo que representa um ato de maior responsabilidade do Poder Judiciário, sobretudo diante de sua Constituição. O ativismo judicial revela a possibilidade, por exemplo, do Poder Judiciário tratar de uma forma ampla e muitas vezes até descuidada, dando vida a determinados direitos que não foram devidamente regulamentados a partir daquilo que traz a Constituição. E a Constituição Federal de 1988 não traz poucos direitos. É interessante frisar que na época em que a Constituição ela veio ao mundo, ela nasceu, ainda ali, nos idos de 1988, na reta final do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, o então presidente da República, o José Sarney, ele disse que a Constituição, da forma que ela foi elaborada, ela transformaria o Brasil, ou deixaria o Brasil no plano da ingovernabilidade, usando do neologismo. E é importante também frisar, em relação a essa questão trazida pelo José Sarney, que ele corrobora lá aquilo que, mais adiante, o Luiz Roberto Barroso vai nos dizer, que nós temos, de fato, um processo amplo de judicialização e também de judicialização da política que vai desaguar na atividade eleitoral, político-eleitoral, e também um reduzido, mas ainda assim presente, ativismo judicial. Existem 3 casos que são emblemáticos no plano do Supremo Tribunal Federal em relação ao ativismo judicial. Um deles trata de matéria eleitoral. São eles a Raposa Serra do Sol, quando o Supremo Tribunal Federal, à época, o ministro Menezes Direito, já falecido, ele propôs uma série de condições, 19 ao todo, para que as terras indígenas fossem delimitadas ou demarcadas seguindo aquele regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão, um outro caso famoso, é o caso da greve dos servidores públicos. Uma lei, o governo Sarney teve uma preocupação enorme de regulamentar a greve no âmbito da iniciativa privada, mas não teve o mesmo cuidado de regulamentar a greve no serviço público, o que gerou uma série de problemas. E, lá para as tantas, o Supremo Tribunal Federal, em pleno ativismo judicial, estabeleceu que os critérios para os seletistas serviriam para os servidores públicos. E o caso interessante, que gerou muito debate, hoje esse debate perdeu força, mas ainda é um tema recorrente, é a questão da fidelidade partidária. No aspecto político, foi o grande tema que demonstrou como o Poder Judiciário ele estava fazendo valer a sua força, o seu poder, para não se transformar num poder menor, numa figura menor dentro desse debate entre os poderes, para fazer valer a fidelidade partidária, debate este, inclusive, que foi delimitado inicialmente pelo Supremo, depois foi para o Legislativo e depois voltou para o Supremo Tribunal Federal, sem falar da resolução, de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral discutindo a mesma temática. Portanto, meus amigos, são 2 temas espinhosos, mas que mostram como há uma maior participação, a participação mais efetiva do Poder Judiciário em nossas vidas, fazendo valer determinados direitos que não encontraram ainda uma regulamentação, inclusive no plano ou da matéria eleitoral. Tratando especificamente da judicialização da política, eu falei há alguns instantes, no início da minha fala, que há um vazio deixado pela inoperância, pela incompetência muitas vezes. Eu sei que o termo é duro, a crítica é até ácida, mas às vezes a incompetência, a inoperância de um poder legislativo que se preocupa muitas vezes com seus objetivos de ordem pessoal, seus projetos de poder,
deixando de lado os objetivos do país, aquilo que a sociedade espera, deixando de lado a representação. Uma crise, como bem disse o professor Edivan, de representatividade, que faz muitas vezes, não é, órgãos de pesquisa, como é o caso do Latinobarômetro, dizer que parte considerável da população do Brasil e da América Latina, uma parte considerável, prefere até a possibilidade, alcançar ou enxergar uma possibilidade de um regime mais duro, um regime de exceção, um regime autoritário, desde que esse regime, esse governo, ele consiga resolver seus problemas basilares. Então, a inoperância, o vazio deixado por um poder legislativo diante de uma representação tímida ou simplesmente desleixada em relação aos problemas nacionais, fez com que o judiciário, mesmo sem a legitimidade das urnas, essa talvez seja a grande questão e o grande questionamento, mesmo sem a legitimidade política, porque os seus membros são oriundos de concursos públicos, de seleções, ainda assim o Poder Judiciário ele vai preencher esse vazio e muitas vezes até confrontar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É importante frisar que nós vivemos uma onda liberal. Há uma enorme preocupação com valores liberais. E os valores liberais, eles são incongruentes, pelo menos a priori, com a ideia de um ativismo judicial. Por quê? Porque as instituições elas se afastariam da vida, se afastariam dos problemas, deixando aí quase ressuscitando aqui o laissez-vous-faire, quer dizer, deixe o senhor indivíduo ou o senhor cidadão fazer, tentar, testar. E aí, a incongruência de um Estado liberal, ou de uma onda liberal, ou neoliberal, em nosso período, em nosso tempo, afastaria ou geraria uma enorme crítica em torno do Poder Judiciário. Nós também vivemos tempos em que o Poder Judiciário, ele hoje se apresenta, não é, através de um canal. Vivemos tempos em que o Poder Judiciário, os ministros do Supremo, sobretudo, são conhecidos da população. As pessoas conhecem, sabem os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, há alguns anos, era algo impossível. Isso só demonstra como esse ativismo judicial ele tem repercutido na vida do país. Em relação à judicialização, voltando para ela, é um processo que veio para ficar. Mesmo levando em consideração esse atraso em matéria de busca da resolução de conflitos por meio do Poder Judiciário, veio para ficar e desde as ondas do princípio do acesso à justiça, do debate do acesso à justiça, ou do debate em torno da instrumentalidade do processo, da década de 80, da década de 90, a partir de obras consagradas como a do Mauro Capelletti, do Brian Garf, né, tradução inclusive de uma ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, a Ellen Grace Northfleet, ou até de obras, né, da sociologia, como obras do Boaventura de Souza Santos, né, que passaram a defender, né, e aí com acesso para o jurista de língua portuguesa, a ideia de que o acesso à justiça, o cidadão que leva seus problemas para o judiciário, isso é uma realidade que veio para ficar e o Poder Judiciário ele tem que necessariamente se adaptar. Então, meus caros, são dois temas que trazem uma reflexão profunda. Eu queria só, não poderia deixar de falar, já que nós estamos vivendo um tempo que merece uma reflexão, uma contemplação cuidadosa de que nós, do direito, nós juristas, precisamos sempre enxergar as coisas com o devido cuidado. Inclusive na hora de criticar o Poder Judiciário, que erra, mas também tem feito muito, e também da classe política, e essa mensagem até já foi dita e eu aqui reforço. É importante separar o joio do trigo. É importante compreender que a política é o terreno em que, eu tenho um amigo que costuma dizer, a política, repetindo inclusive Ulisses Guimarães, é o terreno em que a saliva é a maior ferramenta, o falar, o discutir, o tratar, o debate, tudo isso é muito importante. Então,
no momento em que a política perde essas suas características, no momento em que o Poder Judiciário ele passa a ser questionado, mesmo com seus erros, seus equívocos, no momento em que as instituições elas estão fragilizadas, nós, profissionais da área jurídica, nós, juristas, estudantes de direito, eternos estudantes de direito, nós temos uma responsabilidade ampliada diante dessa realidade, até porque nós somos formadores de opinião e muitas vezes esses problemas irão desaguar mais dia menos dia em nossas mãos. Então, em tempos de ventos frios para a democracia brasileira, ninguém sabe exatamente como nós iremos caminhar, mas acreditando nas instituições, sobretudo, acreditando que nós vamos encontrar saídas que irão fortalecer a democracia, né, e afastar aqueles representantes que nunca nos representaram, aqueles que, pela ideia russoniana de que deveriam fazer valer a vontade geral e gradativamente passam a fazer valer a vontade deles, a vontade individual, nós, afastando tudo isso, né, afastando os defeitos, canalizando essas mazelas e explorando as virtudes da democracia e de nossas instituições, nós poderemos fazer um país muito melhor, muito melhor. É tempo de pessimismo, de uma esperança fragilizada, enfraquecida, mas nós temos que pensar que as instituições, a saída institucional, a saída democrática, sempre serão as melhores saídas, os melhores caminhos. E é isso. Muito obrigado. Nós estamos concluindo a fase das exposições dessa mesa redonda sobre direito eleitoral e exercício da cidadania. Voltamos em seguida com os debates com a participação dos alunos do curso de Direito da Unifacisa.